Bom dia, hoje é segunda-feira, 8 de maio e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Começamos a semana falando sobre um sério problema que atinge a saúde da nossa região. A perda de vagas de internação para crianças na Baixada Santista. Para tratar do tema, eu recebo o médico, professor e ex-ministro da Saúde, Arthur Quioro. Arthur, seja muito bem-vindo. Muito Obrigado. Bom dia. Bom dia. E também o médico oftalmologista Eduardo Paulino. Eduardo, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Prazer estar aqui, bom dia a todos. Hoje o Eduardo é meu convidado especial para compor a bancada do Bom Dia Baixada como comentarista. E se você que está em casa quiser participar, basta enviar a sua pergunta para o e-mail que está aparecendo aí na sua tela. A Baixada Santista perdeu pelo menos 38 leitos pediátricos entre 2012 e este ano, enquanto a população infantil caiu apenas 0,8% no mesmo período. Considerados só os leitos do Sistema Único de Saúde, a região teria apenas 37% do ideal apontado pelo Departamento Regional de Saúde. Os dados oficiais do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde indicam haver 287 leitos clínicos e cirúrgicos nas redes pública e privada na Baixada Santista. Há 5 anos, eram 325. Na opinião de vocês, quais seriam os motivos para esta redução? Bom dia. Na verdade, a redução do número de leitos pediátricos é uma realidade em todo o mundo. Pode parecer uma surpresa para o telespectador, mas há mudanças importantes no jeito de cuidar da saúde das crianças que fazem com que no mundo inteiro haja uma grande mudança no perfil de internação hospitalar. Aquelas grandes enfermarias que todos nós nos acostumamos a ver, que o professor Eduardo Paulino nos formamos na época de faculdade, hoje já não existem mais, nem no Brasil nem no mundo. Com a expansão da atenção básica, com a extensão de cuidados como saneamento básico, vacinação, atendimento médico, puericultura, incentivo ao aleitamento materno, as doenças preveníveis por vacina, houve uma grande mudança. Então, hoje não há mais a necessidade da manutenção de um grande número de leitos pediátricos, mas, ao contrário, há necessidade de uma especialidade cada vez maior na oferta de leitos de UTI pediátrica, UTI neonatal, retaguarda para a cirurgia pediátrica e os casos de oncohematologia. Essa é uma mudança, é difícil muitas vezes para quem não é da área da saúde compreender o que está acontecendo, porque se é verdade, e os dados que você apresentou demonstram isso, que houve uma redução do número total de leitos, ao mesmo tempo a oferta, por exemplo, de leitos de UTI neonatal e UTI pediátrica aumentaram na nossa região. E isso é uma coisa que nós temos que comemorar. Eu não estou aqui fazendo o discurso de que está tudo certinho, que não há problemas, mas quando se observa não apenas o número de redução de internações que são evitáveis pela chamada atenção primária à saúde, mas quando a gente compara o número de crianças menores de 12 anos que morriam há 20 anos e as que morrem hoje, a gente vê que nós evoluímos muito. E isso se deve ao avanço do Sistema Único de Saúde, à melhoria das condições de vida, às mudanças. Claro que nós temos problemas que nos preocupam. Por exemplo, no caso da atenção às crianças, há um problema de sazonalidade. Nos meses mais frios, nos meses de inverno, aumentam muito as chamadas doenças respiratórias infecciosas. E aí não apenas a retaguarda em leitos de observação nas UPAs, mas mesmo algumas crianças sofrem de maneira mais intensiva, precisam de leitos de retaguarda. Mas são leitos que passam praticamente durante todo o ano desocupados. A taxa de ocupação das enfermarias de clínica, de pediatria, são relativamente baixa em todos os lugares do Brasil, mesmo, por incrível que pareça, nos lugares mais pobres, onde nós tínhamos as crianças internadas com desnutrição calórico-proteica, com desidratação, e durante os meses de inverno, aí sim nós somos obrigados a preparar uma retaguarda para absorver esses leitos. Então esse é um dado muito importante, porque esse debate, quando é feito apenas
à luz dos números, olha, reduziu em X%, a população cresceu. Nós temos problemas muito sérios para cuidar em relação à saúde da criança. Por exemplo, eu quero chamar a atenção da obesidade. Sim. Hoje no Brasil, 2 de cada 3 crianças têm sobrepeso e uma é obesa. Isso significa, se não for cuidado desse problema, uma carga de doença para esses futuros adultos muito importantes. Mas, de maneira geral, isso não gera internação. Então, essa é uma questão, eu insisto, que não é um problema que nós estamos, uma situação que se evidencia no Brasil. É uma tendência mundial. Em todos os países, nós já não temos quase mais hospitais pediátricos. Nós temos enfermarias de pediatria, com oferta de vagas para cirurgia, principalmente de trauma em crianças, né? Problemas oncohematológicos, e aí exige especialidade, né? Nós não podemos achar que qualquer cidade, até porque são doenças mais raras que exigem um conjunto de procedimentos mais complexos. Então, a tendência é que nós tenhamos, por regiões, um único centro de oncohematologia infantil pediátrico com capacidade, com expertise para, de fato, poder salvar a vida das crianças. Hoje, nesse sentido, quem precisa vai para São Paulo, né? Sim, nós temos no estado de São Paulo poucos, mas excelentes centros de referência em oncologia, em oncohematologia pediátrica. Nós temos no interior de São Paulo, Barretos. Nós temos Jaú, nós temos em Campinas, mas a grande oferta no estado de São Paulo ainda se concentra na cidade de São Paulo, com o GRAAC e outros serviços. Exatamente por quê? Porque quando a gente enfrenta os problemas relacionados à alta complexidade, eu me lembro muito bem, em 2003 a 2005, eu coordenei essa área quando eu era diretor de atenção especializada do Ministério da Saúde. E uma vez eu estava conversando com o professor Jatene, Adib Jatene, ex-ministro, e nós fazíamos um trabalho de reestruturação das referências de alta complexidade em cirurgia cardíaca. E existe um certo ponto de corte nos serviços de alta complexidade que exige volume. Né? Serviços que fazem poucos procedimentos em casos mais raros, eles acabam tendo uma taxa de mortalidade, ou seja, de sucesso no tratamento menor. Então, muito embora por vezes seja bastante desconfortável, seja bastante incômodo para as famílias ter que se locomover, por exemplo, para São Paulo, para poder garantir um atendimento de qualidade para suas crianças, ainda assim, nestes casos, se justifica. Claro que a nossa região é uma região que tem recursos técnicos, recursos humanos, serviços médicos de qualidade, e nós podemos avançar no sentido também de estabelecer serviço de referência. Mas se pensarmos bem, a região metropolitana da Baixada Santista tem autossuficiência em praticamente 99% dos procedimentos médicos. São pouquíssimas coisas na área de transplantes, pouquíssimas coisas na área do tratamento oncohematológico, que nós ainda dependemos da capital. Eu não quero dizer com isso que está tudo bem, ao contrário, nós temos sérios problemas, mas neste caso é preciso destacar, né, essa característica, essa tendência mundial, de fato, de desinternação e tratamento em regime ambulatorial, nos consultórios, cuidar das crianças de uma outra maneira. Afinal de contas, ser criança não é uma condição de vulnerabilidade. Ser uma criança pobre, sem acesso a serviços médicos, vivendo em precárias condições de vida, sim, é que transforma a situação da vida em vulnerabilidade. Exatamente. Doutor Paulino, o senhor concorda com a colocação do Arthur? Bom, professor Arthur, nosso ministro, realmente é uma situação muito complexa. Veja bem, eu concordo muito do que ele diz, do avanço no sentido de se tentar prevenir, elucidar as doenças, no sentido de evitar a pessoa chegar a um nível muito intenso. E acho que a polarização, no sentido de que os elementos de alta complexidade devem ser vistos como o elemento principal. O que aconteceu aqui na nossa região, por algumas coisas que andamos lendo, houve um recuo de 14% no número de situações e de leitos do SUS.
Na realidade, isso passou a ser 25%, porque quando a gente fala Baixada Santista, o nome vem Santista Santos. Sim, Baixada Santista não é Santos. Então nós tivemos, devido ao problema das nossas cercanias, com o fechamento de hospital em Mongaguá, Cubatão agora, que é um grande hospital, e na área continental de São Vicente, uma perda real de 25% dessa situação. E um inchaço no atendimento em Santos. Então, aí é o grande problema. Santos hoje, nada de braçada no bom sentido. Nós estamos dentro desse índice, se nós dividirmos o estado como é feito em 17 facções, aonde cada uma representa uma área de atendimento, o nosso coeficiente da Baixada Santista, nós somos o segundo pior. Baixada Santista. Se você vai ver a cidade de Santos, nós temos um excesso de leitos, quer dizer, temos leitos a mais do que o coeficiente dos Centros Nacionais de Estabelecimentos coloca. Nós temos mais de 300 leitos, só que passam a ser mal utilizados porque nós passamos a ser o receptor dessa região. Então, eu entendo muito que Ouro fala, e realmente o avanço do tratamento da criança, e não é só a criança, mesmo o idoso, quanto menos tempo dentro do hospital, menor risco de infecções por bactérias mais agressivas, melhor efeito dele estar cercado pela família. E uma coisa que eu gostaria de fundamentar, nós que temos o programa Visão Médica há 16 anos aqui, tentando trazer o sentido de prevenção, é que falta ainda um trabalho de conscientização das famílias, no sentido de procurar o médico com sentido preventivo. Eu atendi muito, quando estava me formando, na área de pediatria, e via crianças chegarem em situações assim precárias. Às vezes, num pronto-socorro, às 4 horas da manhã, uma criança que já vinha sofrendo há 1 mês com uma patologia. Quer dizer, não dá para você entrar com um carro com motor fundindo na mecânica e achar que vai resolver. Você tem que fazer o sentido de prevenção, e isso é enculturamento da população como um todo. Doutor Chioro, o senhor disse e colocou dados muito importantes com relação ao aumento de UTIs neonatais, UTIs pediátricas. Isso foi um problema muito grande na região da Baixada Santista. A gente noticiou muitos casos de crianças que precisavam de UTIs e que não tinham vagas. Apesar do aumento, o senhor considera que esse número seja suficiente para atender a Baixada Santista? Porque quando a gente pensa em Santos é uma coisa, quando a gente pensa em Baixada Santista é outra completamente diferente. Não é suficiente, isso é um grave problema, né? Para o telespectador ter uma noção, a região metropolitana da Baixada Santista hoje tem a pior mortalidade infantil do estado de São Paulo. É inaceitável isso. E muito tem a ver com a oferta de leitos de UTI neonatal e UTI pediátrico. Porque o que eu quis destacar em relação à questão anterior é assim, quando se fala de leitos pediátricos, reduzir não é um problema, é uma tendência mundial. Agora, ao mesmo tempo, é necessário garantir um maior aporte de leitos de UTI neonatal, UTI pediátrico e naquelas condições sensíveis necessárias à internação, como eu disse, no caso de cirurgia pediátrica e durante o inverno os problemas respiratórios, né? Essas são questões que nós não podemos colocar em segundo plano. Agora, existe uma questão que precisa ser claramente colocada. Não existe nenhuma possibilidade de olhar uma cidade polo de região, seja Santos, seja Sorocaba, São José dos Campos, Rio Preto, Taubaté, qualquer uma que nós queiramos colocar, fora do contexto regional. As regiões de saúde são uma realidade do nosso país. A regionalização é um princípio constitucional. Essa ideia de que Santos pode ser planejada desconsiderando os 8 municípios que constituem a região metropolitana, é uma visão muito equivocada. Nós temos 437 regiões de saúde no Brasil, nós fazemos parte de uma delas, uma das principais, né, e infelizmente não conseguimos nos pensar enquanto região. Né? Somos incapazes de entender que quando fecha um hospital em Cubatão, ou quando um município vizinho vive uma crise, ela vai
comprometer a qualidade da organização da assistência nos 9 municípios da região. Não há saída. Essa é uma questão que os nossos prefeitos, os nossos secretários e parte da nossa população ainda não conseguiu compreender, né, de que não há saída para um município sozinho. Não mesmo. Nós somos, de fato, uma região de saúde. Tem uma questão também, Nathalie, que eu acho que é muito importante colocar, que é a mudança, que o processo de cuidado em saúde, a modernização tecnológica trouxe. E eu vou dar um exemplo. Quando a gente compara, e eu vejo muito a Associação Médica Brasileira fazer esse discurso, e é lamentável porque ele é desqualificado do ponto de vista técnico. Vamos pegar um exemplo, um leito cirúrgico. Vou pegar um exemplo de uma cirurgia que todo mundo conhece, uma cirurgia de vesícula biliar, uma colicistectomia. Quando eu era interno do hospital, quando o professor Eduardo era também interno, uma cirurgia de colicistectomia não saía do hospital, um paciente não saía antes de 7 dias. Todo dia nós íamos lá, tirávamos um pouquinho o dreno, se não complicasse, em 7 dias tinha alta. Hoje, com o procedimento de videolaparoscopia, no máximo em 24 ou 48 horas, o paciente está em casa. Então, aquele mesmo leito que era ocupado durante 7 dias por uma pessoa, hoje ele pode ser ocupado por 3,5 ou 4 pessoas no mesmo período. Então, quando se observa e se faz o planejamento, é preciso analisar também as mudanças que a medicina... Os avanços da medicina, né? Trouxeram para essa... Então, é muito interessante porque as pessoas dizem, olha, mas diminuiu 16%, diminuiu 12%. Sim, mas o que significa em termos de necessidade de planejamento regional? Isso hoje é uma realidade. Por exemplo, se nós não diminuirmos a taxa absurda de cesariana que nós temos na nossa região, absurda, tanto na área pública, mas principalmente na área privada, nós não enfrentaremos o problema da prematuridade, dos bebês que nascem antes do tempo, sem maturidade do seu pulmãozinho para poder respirar, e acabam necessitando de mais leitos de UTI. Então, ao mesmo tempo que a gente fala de precisar replanejar, reorganizar a oferta de leitos, é preciso melhorar o planejamento, né? Aquilo que o professor Paulinho já colocou, que é a questão da dimensão preventiva e, ao mesmo tempo, a própria qualidade da assistência, porque ela impacta na necessidade de leitos. O ideal, o padrão ideal, é que a gente precisasse o menos possível do momento da internação de leitos. Ou seja, o hospital hoje ele é pensado para aquele evento agudo, que exige a intervenção tecnológica bem feita, que exige maior sofisticação tecnológica. E a maior parte dos cuidados são feitos em regime ambulatorial. Sim. O governo do estado, em virtude, culpa o Ministério da Saúde pela redução desse número de leitos. Diferente aqui do panorama que nós estamos apresentando para o telespectador. E ele coloca que o que é repassado da tabela, há uma defasagem de tabela. Então, assim, a gente tem procedimentos, esses procedimentos, para o telespectador entender, não se pagam e por isso se fecha vagas e leitos pediátricos. Isso é discurso, vocês acreditam? Ou há realmente uma defasagem de tabela nos procedimentos? Bom, é bem interessante a sua colocação. Primeira coisa que eu queria adiantar, veja bem, o nosso Sistema Único de Saúde é um dos maiores do mundo. Existem 538 unidades de pronto atendimento e 40 mil unidades básicas de saúde, que é a parte de drenagem e atendimento. Porém, em última estatística, foram feitas 1.158 unidades que estão fechadas, nem abriram, por falta de verba e falta de custeio. Dessas, 165 são unidades de pronto atendimento e 993 unidades básicas de saúde. Isso espalhado pelo mundo. Esse déficit foi gasto R$1 bilhão em estruturas que não foram inauguradas. Elefantes brancos. Elefantes brancos. Está aí, isso é uma estatística que saiu agora na mídia semana passada. Pois bem, uma vez colocado isso, a palavra saúde é marketing, é approach para o momento da eleição. Então, quando se juntam os prefeitos, vamos levantar a saúde, que beleza, o povo, maravilhoso. A saúde, uma vez os indivíduos que foram empossados, veem aquilo como um cotidiano e não mais como uma bandeira.
uma prioridade. Uma prioridade. É a coisa, vamos dizer, o modus corrente. Aparece menos do que você fazer uma bela praça, você fazer um elemento de lazer, o esporte, vários fatores. Isto faz com que, como o Chioro falou muito bem, que tem uma experiência a nível Brasil, a região metropolitana é fundamental, mas existe um grande problema. A turma da direita e da esquerda, quer dizer, as cidades envolventes se acomodam por saber que existe um grande centro magistral. E aí falta realmente aquele diálogo de, espera um pouquinho, vamos pensar metropolitanamente, mas vamos investir. A gente escuta falar que no momento da região de encontros metropolitanos, alguns prefeitos nem comparecem à reunião. Quer dizer, isso está citado. Então, como é que vai se ter essa ideia? O indivíduo fala, a coisa pegou de tá difícil aqui na periferia, põe na Kombi e leva para Santos. E, por outro lado, chega aqui e fala, põe na Kombi e leva para São Paulo. Quer dizer, e daqui a pouco de São Paulo vai para o céu, porque não tem... Agora, o que você falou é o seguinte, em termos de produtividade, existem leitos que trazem um retorno muito grande aos hospitais. Então, toda alta complexidade gera um custo e uma forma de recebimento. Um leito simplesmente de clínica médica, um leito de um atendimento de uma criança com uma asma, isso gera um custo, quer dizer, bem baixo. O retorno à estrutura é baixo, porque não existe nada de alta complexidade envolvida. Existem os hospitais em São Paulo que estão fechando unidades enormes e transformando em estruturas de oncologia, por exemplo. Por quê? Porque dá um retorno maior. Cirurgia ortopédica dá um retorno muito grande. Cirurgia cardíaca dá um retorno muito grande. Transplante dá retorno muito grande, mas diarreia na criança não. Então, nesse conceito hospitalar, e hoje realmente o Chioro falou muito bem, de tentar evitar a internação mais longa, bate uma coisa de encontro a outra e se torna um pouco difícil, não é, Chioro? A manutenção de leitos, quando muitas vezes você está com o teu filho doente e precisa ser atendido e ser internado. E se você costuma pegar remédio na Policlínica do Marapé, já que estamos falando de saúde em Santos, aqui em Santos, preste atenção neste recado. A unidade vai estar fechada para a retirada de medicamentos para que seja feito o levantamento de estoque, que eles chamam de inventário. O atendimento volta ao normal na próxima sexta-feira. De acordo com a Prefeitura de Santos, a realização do inventário faz parte do programa de informatização do Integra Saúde. Ainda segundo a administração municipal, os demais serviços da unidade vão funcionar normalmente. Os usuários que precisarem retirar medicamentos podem ir às policlínicas, do Campo Grande e do José Menino. Dr. Chioro, eu queria retomar a pergunta que eu fiz no bloco anterior e eu queria saber a opinião do senhor. O senhor concorda com o posicionamento do governo do estado de que a culpa pelo fechamento desses leitos pediátricos é do Ministério da Saúde? Seria uma resposta fácil, né? Que permite ao governo do estado se omitir das suas responsabilidades. Em primeiro lugar, porque essa afirmação de que o problema é que não há reajuste da tabela é um argumento falacioso. A tabela do SUS já não é mais o elemento de remuneração das santas casas, dos hospitais de ensino e das prefeituras, portanto, dos grandes prestadores da nossa região há mais de 10 anos. Hoje a remuneração é feita por outra lógica, o governo do estado sabe disso, mas entra num jogo muito fácil de disputa feita por um certo segmento do setor prestador de serviço, que é o setor privado, que ainda é remunerado pela tabela. Então, como isso é mais fácil para a população, se coloca a culpa na tal da tabela, mas a tabela, insisto, há mais de 10 anos não é mais o instrumento utilizado para remuneração. Por outro lado, é verdade a afirmação do governo do estado quando fala que o governo federal está se omitindo do financiamento. Mas não é só o governo federal. Os gastos em saúde no Brasil estão muito aquém do necessário. Só para que o telespectador tenha uma noção. Para garantir da vacina, das ações de saúde pública, passando por toda a assistência médica, por toda a assistência odontológica, assistência hospitalar, até chegar aos transplantes e medicamentos de alto custo, ou seja, para garantir aquilo que está lá na Constituição, como a saúde como um direito de todos e universal e integral,
as 3 esferas de governo, municípios, estados e União, gastam, acredite, R$3 por habitante por dia. Esse foi o gasto do ano passado. Uma passagem de ônibus aqui na nossa região, só para ir. Não é para ir e voltar. É R$3,80. Nenhum empresário consegue fazer isso. Dr. Paulinho é um grande empresário na área da saúde, ele sabe. Imagina o que é estruturar um sistema de saúde que tem que garantir da vacina ao transplante com R$90 por habitante por ano. Então, esse é o tamanho do gasto de saúde. O sistema universal que menos gasta com sua população é o do Reino Unido, que gasta 6 vezes mais do que nós gastamos no Brasil. Então, essa história de que o nosso problema, Nathalie, é falta de qualidade da gestão e etc., é claro que melhorar a gestão é sempre um desafio, é um imperativo ético, né? A sociedade exige que cada centavo seja gasto de uma maneira mais adequada. Mas é inaceitável não dizer para a nossa população de maneira clara que hoje o que o Brasil faz é não financiar o seu sistema de saúde, é empurrar a população. A gente pode dizer boicotar o sistema de saúde. Empurrar a população para o sistema privado, para os planos de saúde, tá certo? E depois ficar falando mal de um sistema, certo? Que tem todas as condições, se tivesse a questão de financiamento adequado. E, por fim, eu quero colocar mais 2 coisas. A primeira é a seguinte: o governo do Estado também tem responsabilidade no financiamento do sistema. O nosso sistema de público de saúde, ele é financiado pelas 3 esferas de governo. Municipal, tá? Então, federal. é inadmissível que 20 anos o mesmo grupo político dirige o governo do Estado de São Paulo, continue com esse argumento de que o problema é o outro. O problema são as 3 esferas de governo, é o Estado brasileiro que não construiu um sistema de financiamento e de gestão adequado para garantir saúde pública, né, de qualidade. Né? Vejam, nós temos em várias regiões, vou pegar a região do ABC, onde eu fui secretário em São Bernardo, nós temos a presença do governo do Estado com um hospital público de grande porte em Diadema, em Santo André. Né? Aqui nós temos o quê do Estado? O Guilherme Álvaro, sempre vivendo em crise crônica, com uma ameaça de que um dia vai se integrar e vai funcionar, e temos uma presença importante na região do Litoral Sul. Mas absolutamente aquém daquilo que a Baixada precisa. Né? Cadê o grande hospital regional? Né? Ou o governo do Estado apoia a Santa Casa, que é o nosso hospital de maior porte, para que ele possa existir de maneira consistente, sustentável, ou investe na região também e para de falar que simplesmente é um problema. Insisto, ele tem que cobrar do governo federal, né? Mas tem que cumprir a sua parte. E por fim, eu queria só fazer um comentário sobre a questão das unidades fechadas. Todos nós sabemos, estamos acompanhando, nós vivemos uma grave crise econômica que impacta as prefeituras. Essas unidades fechadas são fundamentalmente unidades básicas e UPAs que foram construídas com recursos que quando eu era ministro, liberei esses recursos, né? E quando os investimentos ficam prontos, né, eles entram em funcionamento e começam a impactar o custeio. Né? Só para que o telespectador tenha noção, construir um hospital custa por ano X. Por exemplo, custa R$150 milhões. A cada ano, esse mesmo hospital vai exigir R$150 milhões de manutenção. Então, construir, investir, não é a questão mais fácil. Qual que é o grande problema? No momento de crise econômica, sem o aporte do governo federal e sem apoio do governo estadual, as prefeituras, que já estão muito acima do gasto, não conseguem sustentar. Então, é muito provável que a maior parte dos prefeitos segurem esses investimentos inadmissivelmente para inaugurar perto das próximas eleições, né, para capitalizar politicamente. Então, essa cultura do nosso país de investir, sem o compromisso com a manutenção, precisa parar. E nós temos uma situação que se agravou muito, que foi uma mudança imposta na legislação federal a partir de 2014, que é a obrigatoriedade do Ministério da Saúde de pagar as emendas parlamentares da área da saúde. Cada deputado e cada senador, esse ano, teve R$16 milhões para gastar na área da saúde. Então, ele indica dentro do Ministério da Saúde, do Orçamento da Saúde, os investimentos têm que ser feitos, construir unidade. Nenhum deputado, nenhum senador, com raríssimas e honrosas exceções, topam apoiar esse recurso para vir recurso de custeio para uma Santa Casa, para uma prefeitura para poder comprar medicamento, para ajudar a funcionar o que já existe. O que eles querem é inaugurar equipamentos e inaugurar novas obras. E isso, quando entra em funcionamento, sobra a conta para quem? Para as prefeituras. Então, está tudo errado. Nós temos um sistema federativo, né, quase que não se responsabiliza
com o dia seguinte. Então a gente vê, por exemplo, lugares em que não há necessidade de aumento de leitos, aumenta leito. Não há necessidade de mais uma sala cirúrgica, aumenta mais uma sala no centro cirúrgico. E se deixa de investir efetivamente naquilo que precisa. Ou seja, nós precisamos retomar um processo de planejamento responsável e integrado com os recursos públicos do nosso país. Mas se não enfrentar o problema do subfinanciamento, insisto, com R$3 por habitante por dia para gastar em saúde, somando o que as prefeituras, o que os estados, o que a União coloca, vocês imaginam o que é o desafio de garantir uma saúde de qualidade para a população? Na verdade, eu acho que a saúde tem que deixar de ser ferramenta de politicagem, né? Eu acho que a saúde tinha que ser pensada de maneira mais séria, mais eficaz. Porque... E a sociedade ter clareza das suas responsabilidades. Eu não posso querer que a minha Constituição, da Constituição do meu país, garanta a saúde como um direito universal e integral, e, em primeiro lugar, não exigir que o Estado financie de forma adequada e que a população se responsabilize também pela fiscalização, pelo controle, por essa exigência de um padrão mais ético na utilização desses recursos. E já que a gente está falando aqui e abordamos muito a questão do câncer, da oncologia, eu quero mostrar uma reportagem agora para você e vou repercutir aqui com os nossos convidados a questão do transplante de medula. Uma aluna do Colégio Santa Cecília precisa de um doador urgente. Laura Ribeiro Fabrício possui leucemia aguda. Atualmente, a garota de 5 anos está internada no Instituto de Câncer Infantil em São Paulo. O pai de Laura escolheu o local por ser referência no tratamento da doença. A família se divide para cuidar da menina. A rotina está bem complicada. A vida mais para minha esposa, que tá acompanhando ela no hospital. Ela teve que parar no emprego dela, porque ela trabalhava na prefeitura de São Vicente. E a gente está levando, a gente está revezando. Quando dá, eu fico no hospital. Todos os fins de semana eu estou subindo para ficar com eles. O irmão de Laura tem 9 anos e sente muita saudade da garota. Todo dia eu ligo pra ela, eu acordo, ligo, aí vou pra escola. Eu volto, ligo de novo pra ela e vou dormir. Laura tem leucemia aguda e precisa de um transplante de medula óssea o mais rápido possível. Com a demora de encontrar a medula, o estado geral do paciente vai se degradando muito. Esse é o pior ponto que a gente pode. Era interessante que ela achasse logo um doador que, enquanto a condição clínica dela está boa. Agora, a perspectiva é sempre boa. Eles têm tido muito sucesso com doação de medula. No pós-transplante, o índice de rejeição é baixo. Pode ocorrer, mas o índice é bem baixo, graças a Deus. Para mobilizar o maior número de pessoas, foi criada uma campanha nas redes sociais. Segundo Maurício, já foram pouco mais de 200 doadores, mas ninguém era compatível. Para fazer o cadastro é só coletar 5 ml de sangue. Rapidinho, não precisa ir em jejum. Tem restrição de gestantes e mães com bebês novos, que tenham sido mães recentemente. E outras restrições com pessoas que tiveram contato com doenças infecto-contagiosas, por exemplo. No Hemonúcleo de Santos, muita gente já se sensibilizou. É o caso de Tatiana, e ela confirma que a doação é rápida e simples. Quando eu descobri que era pelo sangue, não era pela coluna, assim, já de início e tal, aí eu fiquei mais tranquila e vim doar. Querendo ou não, salva a vida de uma criança, né, e de outras pessoas que precisam. A gente quer que ela retorne logo para casa, esse é o intuito, né? Quanto mais rápido, melhor. Todas as crianças, né? A gente vê pelos quartos, pelos leitos, é uma judiação ver criança, né, num leito. Então, essa é a nossa vontade. O Hemonúcleo de Santos fica na rua Oswaldo Cruz, número 197, no Boqueirão. O horário de funcionamento é das 8 da manhã ao 12h30. Doutor Chioro, hoje a doação de medula é uma questão que já foi desmistificada. O senhor estava dizendo aqui nos bastidores que a gente tem um índice que eu acho que a população precisa saber de 83%. De chance de encontrar no nosso banco, na nossa relação de doadores de medula óssea, um doador compatível. Porque essas situações que envolvem, essas narrativas, né, são muito comoventes. Todos nós que temos filhos, nós ficamos profundamente emocionados, né, e compartilhamos da dor, da esperança de poder salvar uma criança, salvar uma vida.
Mas é preciso entender que, em primeiro lugar, sempre se procura o doador na própria família. Essa é a primeira busca dos serviços médicos que trabalham com transplantes, de tentar encontrar um potencial doador. Quando isso não é possível, se vasculha, através de um sistema informatizado, o banco de doadores, né? O nosso banco de doadores no Brasil hoje é um banco muito consistente, ele vem sendo construído desde 2003, né? Ele tem um número de doadores bastante elevado, né? E hoje já é possível encontrar algo em torno de 83%, a chance de encontrar alguém que tem uma medula compatível para receber, porque precisa ter compatibilidade tanto do sistema RH, né, do sistema sanguíneo, RH, ABO, mas também é preciso uma compatibilidade genética. Né? Então, quando não consegue encontrar no Banco Nacional, imediatamente a gente vai para os outros bancos, para o Banco Americano, para o Banco Japonês, para o Banco Europeu, Canadense, são bancos que estão disponibilizados. Hoje essa consulta é feita pela internet, se joga todos os dados, ele vai circulando em grandes computadores e tenta achar no mundo inteiro um doador. Isso tem a ver com a diversidade genética? Exatamente, para poder ampliar a chance de encontrar naqueles acima dos 83%, o que se precisa cada vez mais é uma diversificação genética. Por isso que a busca hoje, por exemplo, é trazer para o nosso banco orientais, indígenas, pessoas negras, por exemplo, que vivem em quilombolas, pessoas que tenham uma oferta, né, genética de maior variabilidade para ampliar a chance. É uma situação, às vezes, um pouco difícil do telespectador entender, mas é sempre uma expectativa muito grande. E por isso que não apenas doar a medula óssea, mas ser um doador de sangue, ser um doador de órgãos, né, e tecidos, é sempre um gesto de amor, de solidariedade, que deve ser sempre estimulado, né? Não traz nenhum risco ao doador, pelo contrário, a gente só se enche de esperança na humanidade de poder ajudar as outras pessoas. E começa hoje a vacinação contra a gripe de professores de escolas públicas e privadas do estado de São Paulo. A campanha começou no dia 17 de abril e tem sido feita de forma escalonada, com a inclusão de um novo grupo a cada semana. O dia D da campanha será no próximo sábado. Também será vacinada a partir de 15 de maio a população privada de liberdade, presídios e cadeias, funcionários do sistema prisional e adolescentes e jovens de 12 a 21 anos que estejam sob medida socioeducativa. Abrimos o nosso último bloco com as notícias do esporte. A equipe de natação da Unisanta encerrou o troféu Maria Lenk no top 3 da classificação geral, com 1.912 pontos. A primeira colocação ficou com o Pinheiros, com 2.499 pontos, e a segunda com o Minas, com 2.075 pontos. No quadro de medalhas, a Unisanta terminou em primeiro lugar, com 18 ouros, 8 pratas e 10 bronzes. No individual, Joana Maranhão levou 5 ouros, 1 prata, bateu o recorde brasileiro dos 400 metros livre e foi a atleta mais eficiente do Maria Lenk com 220 pontos. Nicolas Santos quebrou o recorde sul-americano de César Cielo nos 50 metros borboleta e foi o nadador com o melhor índice técnico da competição. O time de Santos ainda teve outra conquista importante com a argentina Andrea Berrino, que conquistou 8 medalhas, 5 ouros e 3 pratas e é a nova recordista como atleta estrangeiro com o maior número de medalhas em um torneio brasileiro de natação. Os resultados do Maria Lenk valeram como índice para a formação da seleção para o Mundial de Budapeste, na Hungria, em julho. Parabéns a todos os atletas e parabéns também a toda a equipe que acompanha esse super time do Unisanta. No Caderno Regional desta segunda-feira, você vai ver uma reportagem especial sobre o aumento de roubos em Praia Grande. O Caderno Regional começa às 7h30 da noite. E voltamos a conversar agora com o médico, professor e ex-ministro da Saúde, Arthur Chioro, e também com o médico oftalmologista Eduardo Paulino. Doutor Eduardo, o doutor Chioro trouxe um dado muito importante e muito positivo quando a gente pensa na questão do transplante de medula. No entanto, o termo transplante de medula ainda assusta um pouco, o que não é, o que precisa ser desmistificado, porque é simples, rápido e não tem risco. Na realidade, você disse muito bem, a palavra transplante de medula óssea, principalmente para o leigo, é uma
agressão neurológica, se assim for falar, se for parar para pensar, vai ficar assustado. Na realidade, vamos dizer, existem duas formas. Nós podemos estimular a produção das células primárias que nós necessitamos na periferia sanguínea. Então, uma vez esse indivíduo sendo positivo no sentido de poder doar, ele vai dar uma retirada de sangue dele sem ter que fazer nada. Outra forma são pequenas punções que são feitas, onde se tira uma média de 15 ml por quilograma de peso, na bacia do indivíduo, na parte óssea, quer dizer, o volume que atinge o contexto geral desse organismo é quase nenhum e você vai poder estar salvando uma vida sem dúvida nenhuma. Então veja bem, a palavra é muito maior do que o que é feito realmente no sentido de se você como doador poder dar o bem a alguém. É fazer o bem sem olhar a quem e é um ato de fato, doação, seja de sangue, seja de órgãos, é um ato de amor. Eu queria voltar um pouquinho à nossa discussão lá atrás, quando você, Dr. Chioro, trouxe a questão do investimento de R$3 por habitante na saúde. A gente teve recentemente divulgado pelos veículos de comunicação a informação de que o nosso prefeito de Santos, o Paulo Alexandre Barbosa, para conseguir custear o Hospital dos Estivadores, que foi era um grande anseio da população, ele vai começar, inclusive, a leiloar alguns imóveis para ter este recurso. Isso porque as duas outras partes, né, que são responsáveis aí por este funcionamento efetivo, não fazem a lição de casa. O senhor acredita que o Hospital dos Estivadores possa, se gerido de maneira correta pelos três poderes, possa ser uma saída? Bom, não tenho dúvida nenhuma. Não é suficiente. O Hospital dos Estivadores, bem administrado, bem integrado no Sistema Regional de Saúde, cumpre um papel fundamental. E ele precisa de aporte de recursos das três esferas de governo. Me parece que a execução de leilões para recursos é uma medida emergencial, mas ela não resolve o problema a médio e longo prazo, porque esses recursos acabarão, né? E como eu disse, os custos vão continuar acontecendo. O hospital exigirá recursos de custeio anualmente, mas é uma forma, pelo menos, que a Prefeitura tem de curto prazo de buscar uma solução. Eu não considero a melhor, a ideal é de que, de fato, tanto o Ministério da Saúde como o Governo do Estado honrasse seus compromissos e, junto com a Prefeitura de Santos, participassem do custeio permanente desse hospital, como era o compromisso inicialmente, quando nós estabelecemos compromissos claros entre as três esferas de governo de custear e ajudar a Prefeitura de Santos a organizar o custeio do Hospital de Estivadores. Mas acho que precisa ficar claro. A Baixada continua crescendo, a população da Baixada está envelhecendo, né? Nós temos um perfil marcado por doenças crônico-degenerativas, mais de 73% das nossas mortes são vinculadas a isso. Nós temos um aumento importante do câncer, né? Nós precisamos organizar a atenção hospitalar na Baixada Santista e, mesmo com a Santa Casa, a beneficência, funcionando de maneira adequada, o que hoje não consegue pelo aporte de recursos insuficiente, mesmo que o Guilherme Álvaro cumprisse efetivamente o seu papel no sistema, a promessa nunca cumprida, mesmo com estivadores funcionando, ainda assim, nós precisamos de mais um hospital regional que possa se integrar a esse esforço e tirar a sobrecarga sobre Santos, né? Eu acho que isso é muito importante, por isso que é fundamental pensar a região metropolitana. Eu quero usar uma figura de linguagem que é bem clara. 9 cidades sozinhas, isoladas, não constituem uma região. Ou o governo do estado assume a coordenação técnico, política e entra com recursos financeiros para que a nossa região seja uma região de fato, em parceria com as 9 prefeituras e juntos, cobrando o Ministério da Saúde e o Governo Federal para cumprir a sua parte, ou a região metropolitana da Baixada Santista jamais será uma região de saúde de referência e com qualidade. Isso é muito claro. Isso é tão claro porque é assim que funcionam as regiões de saúde, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Em particular, quando você tem um sistema federativo que confere autonomia para municípios, Estado e União e exige um pacto interfederativo
para que cada um cumpra o seu papel. Nós não temos como. O Paulino, como uma liderança médica da região, não tem como chegar, governador, cumpra o seu papel. A população tem através do voto, mas a cada 4 anos. Ou seja, há que se despertar uma responsabilidade, um compromisso dessas 3 esferas, porque os estivadores hoje não é um caso isolado. Não é um caso isolado. Vamos dar um exemplo concreto, a gente só conseguiu avançar na atenção básica quando o Ministério da Saúde entrou com o programa Mais Médicos e disse, isso não é um problema só das prefeituras, é meu também. Juntos, eu acho que a gente sempre é mais forte. O SUS, ele na teoria é ótimo e se funcionasse como deveria, a nossa população não precisaria de planos de saúde. A gente teria um atendimento... O SUS seria o nosso plano de saúde. O SUS seria o nosso plano de saúde. Nosso tempo acabou, eu sempre falo que 1 hora passa muito rápido aqui. Eu gostaria muito, doutor Eduardo, de agradecer a tua participação aqui conosco hoje, como convidado especial. Muito obrigada. Eu que agradeço, quero parabenizar a presença de Quioro, que é um expert, é um nome da nossa cidade que resplandece ao nível de Brasil e que tem uma base cultural médica impressionante e que pode ajudar no nosso crescimento local. Doutor Quioro, muito obrigado pela tua participação. Eu sei que para estar aqui o senhor desmarcou muitos compromissos e eu agradeço esta disponibilidade porque eu, Nathalie, como jornalista, acredito que a melhor forma de despertar a consciência na população é dando a ela informação correta. E a gente só faz isso quando a gente tem pessoas de responsabilidade discutindo o assunto. Muito obrigada, doutor Quioro. Eu que agradeço a oportunidade de estar com você, com o Eduardo Paulino e com os telespectadores, discutindo esse tema tão importante para a nossa vida, né? E o desafio é que a gente não pare de discuti-los, que a gente possa, como cidadão, se informar para tomar as decisões mais importantes e exigir das autoridades o cumprimento dos nossos direitos. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook e nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto amanhã às 8 horas da manhã.